Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se nos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas conversando com aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então nós iremos falar hoje sobre um assunto que tem sumido aos poucos os cultos da igreja, porque muitos têm receio de falar sobre isso, de espantar a igreja, de alguém lá fora escutar e dizer que a igreja está falando algumas coisas que não deve. Vamos falar de santidade. Como nessa passagem diz: sede santos, porque eu sou santo. A recomendação bíblica para a santidade, ela não está ultrapassada. O Senhor nos chama para a santidade porque Ele é santo. Não é um assunto que nunca está fora de época. Ele nunca está ultrapassado, portanto ele não deve ser esquecido. Jamais. Então essa palavra ela nos traz esse assunto, santidade. Embora vivendo um mundo em decadência, nós olhamos para esse mundo lá fora, onde cada vez mais vemos a prova da decadência desse mundo. Recentemente nós vimos uma abertura de um grande evento esportivo, calúnias contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ficamos felizes porque uma jovem adolescente de 16 anos falou de Cristo na sua oportunidade. No dia de hoje, para quem não viu, uma jovem skatista falou em Libras, porque não pode falar nada do cristianismo nesse evento esportivo, mas ela arranjou um jeito de falar do Cristo em Libras, não com palavras, mas da forma como ela tinha de como fazer. Então o Senhor nos chama para sermos santos e buscarmos essa santidade. Mas primeiramente precisamos entender o que significa, o que é ser santo. O que é ser santo? Ser santo significa ser separado. O Senhor, quando Ele veio para separar o seu povo. Quando Ele quis e chamou Moisés para tirar aquele povo do Egito, quis separar o seu povo daquela terra pecaminosa e separou uma terra prometida para eles. Então ser santo é ser separado do pecado. Deus é totalmente santo, não há mal nenhum nele, porque ser o nosso Pai amado, Ele não quer que nenhum mal também aconteça conosco. Quando Cristo veio, lá em Romanos fala que Ele se tornou crucificado, Ele foi crucificado, mas sem pecado, sem falha, sem erro. Ser separado para Deus e para os propósitos de Deus, é isso que Ele tem nos chamado.
Este deve ser o alvo de todo e qualquer cristão. E santidade vai muito mais além do que isso. Na verdade, é um processo onde se busca ser mais parecido com Cristo. Quando você conhece a Cristo e vive uma vida dedicada a Ele, você se aproxima cada vez mais dele. E cada vez mais você se aproxima dele, mais você se aperfeiçoa na santidade. O Espírito Santo, ele passa a habitar em nós, e esse processo se inicia naquele momento que você confessa o nome do Senhor. Então todos nós aqui confessamos o nome do Senhor. Então estamos nesse processo de santidade. Estamos nos aperfeiçoando. Somos santos em Cristo, mas estamos nos aperfeiçoando do Espírito Santo do Senhor. Pedro, aqui ele fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ele é muito específico. Toda e qualquer forma de viver. Mas santidade também não é ser cafona, ser chato, ser quadrado, ir a uma praia todo empacotado, só para tomar banho de praia com a Bíblia na mão. Santidade não é você ser religioso. Como assim, meu bem? Religioso é quando aquele que foca somente no tradicionalismo, na doutrina do homem. Santidade também não é legalismo, onde nos traz algumas coisas que a palavra não fala. Nem ser convencido. Aqui às vezes é um erro, muitas vezes muitos crentes caem. Que por ser chamado por Cristo, ser filho de Deus, acha que é mais importante que aqueles que não estão na igreja. Nós somos pecadores, estamos no processo, mas não somos melhores e nem piores do que ninguém. O sol nasce para todos. E ser santo também não pode ser apatia, falta de compromisso e falta de temor ao Senhor. Glória a Deus. O propósito de Deus sempre foi a santidade para o seu povo. Olha o que fala Levítico, capítulo 20, versículo 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para seres meus. O Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz, derramou seu sangue. Ele nos comprou e comprou a preço de sangue, porque o Senhor nos quer como filhos dele, como povo dele, separado para ele. Isso é o propósito de Deus para o seu povo. Ele nos chama para essa santidade. Porque Deus, Ele é o quê? Ele é santo. E o profano não se mistura com o santo. A primeira razão para buscarmos a santidade é porque o nosso Senhor, Ele é santo. Como podemos nos misturar com algo que é tão santo, tão perfeito, e nós não buscamos a santidade? Essa é a condição para andarmos junto dele, de mãos dadas, oitando os seus braços. Jesus é o padrão máximo de santidade. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Que tremendo!
É a Ele a quem devemos agradar com as nossas vidas. Mantenha uma conduta de fé e prática que te aproxime dEle, que nos aproxime cada vez mais dEle, porque nos aproximando dEle, nós estamos nos distanciando do pecado. E cada vez mais próximo de Deus, estamos mais longe do pecado. E mais longe do pecado, estamos sendo cada vez mais santificados, mais preparados para aquele grande chamado que o Senhor nos chamou, para morarmos com Ele na eternidade. Santificação é dedicação com Deus. Quando alguém ou algum item era separado lá no Antigo Testamento, separado ou santificado para servir ao Senhor no templo, esse precisava ser o quê? O mais lindo, o mais útil e o mais eficaz. É o mesmo motivo pelo qual não é qualquer um que pode chegar na congregação e chegar e dizer: eu toco bateria, eu vou tocar bateria aqui. Não, espera aí. Você está no processo de santificação. Você reconhece e aceita o Senhor como sendo Jesus Cristo, como Senhor e Salvador de sua vida? Não, eu tocava nas noitadas por aí, eu me garanto a bateria. Mas aqui você não toca. Porque é um instrumento apresentado para Deus, para servir somente a Deus em santidade. Então aquele que manuseia, ele está em comunhão com Cristo. Então antigamente nos templos, era o mais belo, o mais útil, o mais eficaz. Toda beleza, utilidade e eficácia. Êxodo, capítulo 28. Versículo 2 e 3. Farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Eu tenho certeza que os irmãos, quando vão se preparar para o culto, escolhem a melhor roupa, o melhor calçado, o melhor perfume ou o único perfume, mas escolhe o melhor para vir para a casa do Senhor, porque você vai se encontrar com quem? Com o seu noivo, com Deus Todo-Poderoso. Ele merece o melhor que temos, não é qualquer coisa. Toda beleza, utilidade e eficácia para Deus seriam para a glória e louvor do Senhor. Salmo 29. De doutrina, mas vamos fazer muitas passagens. Salmo 29, versículo 2: Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Da mesma maneira que os instrumentos, os utensílios, Deus escolheu para sermos o mais belo. Quando você vê Deus descrevendo os utensílios no lugar do Santo dos Santos, você fica maravilhado com tanta minúcia no detalhe, e tudo de uma forma bela e útil e eficaz. Assim, da mesma forma, Ele nos chamou para sermos o mais belo, o mais útil e o mais eficaz, para servirmos a Ele em espírito e em verdade. E para quê? Para glorificar o nome dEle. A glória é somente para Ele. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. É a vontade dele, sermos santos. É o chamado dele. Hoje, se já entregou sua vida ao Senhor, você é morada do Altíssimo. Sua vida deve transparecer a beleza, a utilidade, a eficácia, a santidade,
mais que qualquer catedral, aqueles vitrais belos naqueles templos que são da época medieval. Você olha para aquela catedral lá de Fortaleza, linda, maravilhosa, mas nada é mais belo do que você diante do Senhor, como santificado, cada vez mais buscando essa santidade, porque nós somos o quê? Templo e morada do Senhor. Você é uma obra de Deus, onde habita seu Santo Espírito. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o templo mais belo não é este formado por tijolos e estrutura civil, elétrica e hidráulica, não. O perfeito templo somos nós. Não que nós somos perfeitos, não somos perfeitos, mas Deus nos chama para essa perfeição, nos chama para essa santificação. E como sermos santos nos dias de hoje, onde o mundo cada vez mais nos chama e nos convida para muitas coisas que nos distancia da presença do Senhor. Essa característica, ela é muito mais que um mero conjunto de regras. Não, você não pode vir de tal forma para a igreja, você não pode pintar o cabelo, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E você vai colocando um fardo pesado sobre aquela pessoa, e a pessoa vem e parece um robô. Sabe por que serve ao Senhor? Ela serve regras ditas por homens. A conversão ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Já vi exemplos de pessoas que se desviaram porque não suportaram tamanho legalismo e religiosidade, que foram recriminadas por causa de vestes. A santificação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Está mais relacionado ao que nos motiva a ser diferentes neste mundo, e não por obrigação. Por que eu e você estamos aqui? É por obrigação? Se eu não vier, o irmão Henry não vai ligar enchendo o saco. Pode esperar, sentado ou deitado. Nós não vamos ligar perturbando. Vamos orar para que o Espírito Santo do Senhor vá lá na sua casa, e lá no seu coração, e te incomodar. Porque Ele que nos chamou, foi Ele que nos tirou do lamaçal do pecado. Se o motivo pelo qual estamos aqui não é o Senhor, pois então que não venha, porque não tem motivo maior, e não é outro motivo a não ser Ele. Não é porque eu vou me encontrar com fulano ou com ciclano, mas é o outro com Cristo. Não se trata de uma questão de opinião, filosofia ou proibição religiosa, mas de agradar ao Deus que governa a minha e a tua vida. Porque Ele nos comprou, Ele nos chamou para sermos dele. E isso requer uma decisão. E como se concretiza isso na prática? Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. A palavra do Senhor é o que nos vai nos levar e nos mostrar o caminho para essa santificação. Observe, primeiramente, observe se a sua vida corresponde com a palavra de Deus. Eu me lembro um exemplo de uma irmã aqui da congregação, que não vou dizer o nome para não atrapalhar as investigações, mas ela chegou e perguntou para mim: algumas pessoas falam que minha roupa é isso, aqui, vai para a igreja, não está conforme, não está conforme. O que a irmã acha? A irmã respondeu: se você não se arruma e você fica em frente ao espelho, se pergunte se essa roupa está do agrado do noivo, se essa roupa que está usando está de agrado ao Senhor.
Se o Espírito do Senhor lhe convence de que está em concordância, nós estamos vivendo em paz. Não é os outros, mas o que nos traz em mente, em coração e em espírito revelado pelo Espírito Santo, que nos remete a agradar ao Senhor. Pense por um instante, se você é bom, é um bom representante de Deus nesta terra, na atualidade. Se assim não for, é tempo de mudar. É como diz na palavra da ceia: examine-se o homem a si mesmo, olhe para dentro de si. Isso vale para todos nós, inclusive para mim. Olhe para dentro de si, se você é um bom representante de Deus na atualidade. Jesus Cristo pediu para que Deus nos santificasse. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso que é muito importante nós meditarmos na palavra do Senhor de dia e de noite, para que ela venha nos mostrar o que o Senhor quer de nós. Ele quer a santificação. É por meio das Sagradas Escrituras que vamos nos santificando o coração e a mente. João 17:17 fala sobre isso. É a palavra do Senhor que nos convence, que nos remete à santificação. Também não se conforme com este mundo. O que fala Romanos 12:2? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. É isso? Está escrito? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Não tente se enquadrar aos padrões do mundo. Para os jovens da galera que quiser fora, né? Temos 2 jovens e 2 pré-adolescentes. Não tente se enquadrar naquela turminha, porque muitas vezes para você entrar naquela turminha você tem que fazer o que eles estão fazendo. Então não tente se enquadrar. Você já está enquadrado no Senhor, porque foi Deus que te chamou, foi Deus que te enquadrou. Você não precisa ter a mente formatada como a maioria das pessoas, como a maioria dos jovens, como a maioria das senhoras, das pessoas que trabalham contigo, que muitas vezes tentam burlar o sistema do trabalho, né, para se beneficiar. Você não precisa entrar no sistema em que vivemos, no mundo pecaminoso. Pense por você mesmo. O que Paulo está falando é isso: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se enquadrem, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E entendimento através da palavra do Senhor. Pense por você mesmo e deixe que Deus opere uma transformação na sua mente. Experimente viver a vontade de Deus, porque quando não nos enquadramos neste mundo pecaminoso e transformamos pela renovação do nosso entendimento, olha a consequência: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só conseguimos chegar a este nível quando temos essa renovação de entendimento. Essa passagem diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso nos lembra do padrão perfeito de Deus.
Porque tudo de Deus é perfeito, em todos os níveis da nossa vida. Tudo dele é perfeito. A nossa vontade própria, ela pode ser boa para nós, ela pode ser agradável para nós, mas ela nunca, pegue isso, decore para a sua vida, ela nunca vai ser perfeita, porque nós não somos perfeitos. Perfeito só há um, que é Deus. Então, quando nós renovamos o nosso entendimento, entendemos que nós não somos perfeitos, entendemos que temos que viver à mercê da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Viver a vontade de Deus requer persistência em acertar o alvo, porque errar o alvo é o que é pecado. O que é pecado? Errar o alvo. Qual é o nosso alvo? É Cristo. Então, quando persistimos, acertamos o alvo. Requer arrependimento e fé diariamente, porque todos os dias o pecado bate na nossa porta, a destruição, a separação das coisas de Deus bate na nossa porta, para tentar nos afastar da presença do Senhor. Requer pedir perdão quando erramos, quando falhamos, quando transgredimos essa palavra do Senhor, além de uma verificação constante e ajustes necessários nos nossos valores. Os nossos valores nunca devem estar à venda. O nosso caráter nunca deve estar à disposição das pessoas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 7, fala sobre isso. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa, ou melhor, a nossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Foi para isso que Ele nos chamou. Então temos que manter uma mudança de foco, senão erramos o alvo. O alvo da santificação não é você. Muitos falham achando que o alvo da santificação é nós mesmos. Não, o nosso alvo é Cristo. Porque se eu mirar em mim mesmo, só vou encontrar o quê? Erros, imperfeição, e não vou me santificar, porque nada posso tirar de bom de dentro de mim, se não for o Espírito Santo que habita em mim e em você. Tudo deve ser para a glorificação de Deus. Ele é o centro de tudo, mas no fim você receberá a recompensa. Você será abençoado com os efeitos disso e receberá uma gloriosa salvação. Colossenses, mas que eu falei igual o pastor velho. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então o propósito é glorificar o nome do Senhor. É para Ele que devemos colocar o foco de nossa vida, não para nós mesmos. Não podemos e não temos a capacidade de salvar nós mesmos. Pedro, quando olhava para Cristo sobre aquelas águas, ele continuava andando, mas no momento que ele saiu do foco, ele não pôde mais suportar.
andar sobre as águas, e que este foi necessário pegá-lo pela mão e resgatá-lo e trazê-lo de volta. Quando erramos o alvo, nos afundamos no mundo das tribulações, nos afundamos no mundo de pecado, nos afundamos nas pelejas e nos erros. Perigos que dificultam a santificação está sempre batendo em nossa porta. Alguns fatores específicos que ameaçam esse processo: influências mundanas, principalmente para os jovens, distrações perigosas, principalmente no tempo de hoje, nas redes sociais, os youtubers, que influenciam essas crianças e esses jovens. Se não formos nós que vamos alicerçar essas crianças e os jovens com o entendimento da palavra, e que eles passem pelo crivo da palavra, que eles percebam o que agrada ou o que não agrada ao Senhor, porque não sabemos o que eles assistem deitados na cama no seu quarto, não estamos do lado deles, mas o Senhor está, e eles sabendo disso, aquele jovem sabendo disso, aquela criança sabendo disso, ele vai vigiar, sabendo que aquilo não agrada ao Senhor, mesmo que seu pai ou a sua mãe não está perto. Como diz aquele louvor: quem é você quando apagam as luzes da igreja? Quem é você quando o som do microfone se desliga? Isso é uma reflexão. Refúgio dos entretenimentos. Podemos nos entender? Podemos. Como Paulo diz em Romanos, está tudo em a nosso dispor, como um banquete. Tudo está ao nosso dispor, mas nem tudo nos convém. Amor ao mundo, ao dinheiro, aos bens materiais, são coisas que nos convidam e nos levam muitas vezes a esquecer ao Deus ao qual servimos. O desprezo ou desobediência à palavra do Senhor, blasfemar o nome do Senhor através de atitudes. Só há um pecado, só há um erro que Deus não perdoa: é blasfemar o nome dele. Temos que ter um cuidado. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 18. Temos que ter cuidado sobre algumas situações de mentalidades, relacionamentos, propósitos. Não vos prendais, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos o povo dele. Para sermos povo dele, somos chamados para um processo de santificação. Todos os dias somos chamados para passar por esse crivo da santificação. Pedro aqui nessa palavra, que ele lá no início, ele fala no versículo 13: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Cingir quer dizer preparar-se. É quando aquele homem antigamente pegava a barra do vestido e colocava o cordão na cintura para poder ter mais agilidade e não ser pego pelo seu inimigo. Para fazer um bom trabalho, ele cingia os seus lombos. E aqui ele fala: cingindo os lombos do vosso entendimento. Temos que estar preparados no nosso entendimento
para as batalhas que vamos enfrentar ou que estamos enfrentando. E ele completa: sede sóbrios. Sóbrios é o que? Estar sempre acordados, espertos, e não dormindo e cochilando. Aquele que está dormindo e cochilando, ele vai ser pego de surpresa. E esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Nós éramos o que antes? Ignorantes. Não conhecíamos a palavra, então não podemos permanecer nessa ignorância. A palavra está ao nosso dispor para nos tirarmos dessa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quando Pedro fala toda a vossa maneira de viver, é toda, é no andar, é no falar, é na forma como trabalhamos, é na forma como falamos e nos comportamos e nos relacionamos com as pessoas, é em todo o caminhar. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós esse evangelho, e não ser aquele exemplo de: olha, está vendo? E é porque é crente. Às vezes escutamos isso, né? Está vendo aquele irmão lá, olha, fez isso e aquilo, e é porque é crente. É porque o mundo, ele espera de nós um comportamento diferente, porque ele sabe que os crentes são santos. Se são santos, não podem fazer certas coisas. Então eles esperam em nós um exemplo de comportamento, de conduta, de fala, de pronúncia, de andar, de se comportar, de como entrar, de como sair. A santidade é produzida não somente obedecendo a palavra escrita, mas como o irmão Márcio falou, mas implica em permanecer num relacionamento íntimo de adoração e comunhão com Jesus Cristo. É a prática de intimidade. E nessa prática de intimidade, você vai mudar a sua forma de andar. É o novo nascimento, é a nova criatura. Para encerrarmos, 2 Coríntios capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Que promessa que você temos? Deus nos deu uma grande promessa, que é morarmos com Ele na eternidade. É a salvação eterna, a vida eterna. Então, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando. Ou seja, é um processo, aperfeiçoando a santificação. Aonde? No temor. Em quem? Em Deus. Quando temos essa convicção, sempre passamos pelo crivo no Senhor e percebemos que somos dependentes dEle, que precisamos todos os dias que o Senhor olhe para dentro de nós e nos avalie e nos conduza em espírito e em verdade, que nos conduza nos seus caminhos, porque Ele nos chamou para sermos santos. Mas isso não é um chamado para sermos melhores,
mas somente para morarmos com Ele na eternidade. Amém? Vamos ficar de pé.